Imagine isso. Robert, um garoto de 9 anos, e seu melhor amigo, Mike, viviam uma realidade difícil. Um dia, eles não foram convidados para a casa de praia de um colega de classe. O motivo? Eles eram pobres. Esse momento de exclusão despertou algo em Robert, uma chama que o impulsionou a buscar respostas. Chegou em casa e perguntou ao seu pai o que poderia fazer para se tornar rico. A resposta foi vaga. Você tem que aprender a ganhar mais dinheiro. Mesmo sendo apenas um garoto, Robert percebeu que essa resposta não resolveria o problema. Seu pai, um professor respeitado, era uma figura que ele chamava de pai pobre. Embora fosse educado e ganhasse bem, sempre enfrentava dificuldades financeiras. Vendo como Robert e seu amigo Mike estavam determinados a aprender mais sobre como ganhar dinheiro, o pai de Robert, o pai pobre, os aconselhou a ir falar com o pai de Mike, a quem Robert chama de pai rico. Tanto Robert quanto Mike ficaram surpresos com esse conselho, porque pai rico ainda não era rico naquela época. Além disso, ele nunca terminou a 8ª série, mas esteve no comando de vários negócios de sucesso. Mesmo assim, Robert e Mike foram encontrar o pai de Mike. No dia do encontro, ele perguntou-os se estavam prontos para aprender a ganhar dinheiro. Eles ficaram entusiasmados e acenaram com a cabeça que sim. Ele então fez uma oferta. Ele disse que iria ensiná-los a ganhar dinheiro, mas não como em uma sala de aula. Ele só os ensinaria se aceitassem trabalhar para ele. Segundo ele, eles estariam perdendo tempo se eles quisessem apenas se sentar e ouvir, como faziam na escola. Eles poderiam aprender mais rápido trabalhando com ele. Robert quis fazer uma pergunta, mas não teve chance. O pai de Mike disse que se eles não tomassem uma decisão logo, nunca aprenderiam a ganhar dinheiro. As oportunidades vêm e vão, e saber quando tomar decisões rápidas é uma habilidade importante. Eles sabiam que tinham que decidir. Robert e Mike se entreolharam e ambos concordaram em aceitar a oferta. O pai de Mike ficou satisfeito e disse que pagaria a eles 10 centavos por hora e eles trabalhariam 3 horas todos os sábados. Embora Robert tivesse um jogo de softball naquele dia, ele escolheu trabalhar em vez de ir ao jogo. Ele sabia que essa era a sua oportunidade e não quis desperdiçar. Então o Robert e Mike começaram a trabalhar para a senhora Martin, que era funcionária do pai de Mike e cuidava de um pequeno supermercado. Era o tipo de mercado onde as pessoas compram produtos essenciais como leite, pão, manteiga e cigarros. O único problema era que as lojas não tinham ar-condicionado, então eles tinham que manter as portas abertas para a rua e para o estacionamento, o que significava que a poeira entrava na loja toda vez que um carro passava. O trabalho deles era tirar os produtos enlatados das prateleiras, espaná-los para tirar a poeira e depois empilhá-los de volta cuidadosamente. Era um trabalho chato demais. Eles trabalhavam por 3 horas todos os sábados e recebiam 30 centavos. O que não era muito empolgante, já que uma revista em quadrinhos custava 10 centavos naquela época, só toparam porque queriam aprender a ganhar dinheiro. Mas depois de 3 semanas assim, Robert estava pronto para desistir. Ele se sentia como se fosse um escravo trabalhando por apenas 10 centavos a hora e não tinha mais visto o pai de Mike desde a primeira reunião. Então, na hora do almoço na 4ª semana, ele disse a Mike que ia pedir demissão. A escola já era chata o suficiente. Ele não queria mais desperdiçar seu sábado fazendo aquele trabalho. Estava decidido. Para sua surpresa, Mike sorriu e disse que seu pai já esperava que isso acontecesse. Ele havia dito a Mike para se encontrar com ele quando Robert estivesse pronto para desistir. Isso deixou o Robert confuso. Mas Mike disse que seu pai ensinava as coisas de uma maneira diferente dos pais de Robert. Ele não gostava de dar aulas de palestras e usava a experiência como forma de ensinar. Robert concordou em se encontrar com o pai de Mike no sábado seguinte para ouvir o que ele tinha a dizer. Até o verdadeiro pai de Robert estava com raiva do pai de Mike. O pai pobre o aconselhou a exigir um aumento de pelo menos 25 centavos por hora e, se não conseguisse, deveria pedir demissão.
Quando Robert chegou à casa de Mike, ele ainda teve que esperar por 1 hora antes que o pai rico finalmente aparecesse. Frustrado e zangado, Robert disse ao pai de Mike que ele não havia cumprido sua parte no trato. Ele havia prometido ensiná-lo se trabalhasse para ele, mas não cumpriu sua promessa. Robert o acusou de ser ganancioso e de não respeitar seus funcionários. O pai de Mike perguntou a Robert se ensinar significava falar ou dar uma palestra. E Robert respondeu sim com a cabeça. O pai rico disse a ele que a vida é a melhor professora de todas e que, na maioria das vezes, a vida não fala ou dá palestras. Ele explicou que a vida muitas vezes nos empurra para um lado e para o outro para nos ensinar algo. Algumas pessoas deixam a vida empurrá-las, enquanto outras lutam contra as coisas erradas, seja o seu trabalho, chefe ou cônjuge. Mas poucas pessoas aceitam o empurrão da vida como uma oportunidade de aprender e crescer. Pai Rico disse que tinha mais de 150 funcionários, mas nenhum deles jamais pediu que ele os ensinasse sobre dinheiro. Eles só buscavam empregos e contra-cheques, mas nunca entendendo realmente o propósito de seu trabalho. No entanto, quando Mike disse que os dois queriam aprender a ganhar dinheiro, o pai de Mike decidiu criar um programa que refletisse as experiências da vida real. Ele pagou a eles apenas 10 centavos por hora, o que inicialmente os deixou com raiva, mas ele explicou que queria que eles experimentassem o empurrão da vida para que pudessem entender o que ele estava tentando ensinar. Quando o pai rico perguntou a Robert o que ele havia aprendido trabalhando por um salário tão baixo, ele reclamou de sua ganância e falta de respeito por seus trabalhadores. Ele até ameaçou pedir demissão se seu pai rico não lhe pagasse mais ou lhe ensinasse mais. Pai Rico explicou que a maioria das pessoas faria exatamente o que ele sugeria, pediria demissão e procuraria um emprego com melhor remuneração. No entanto, isso geralmente não resolveria seus problemas. Ele queria que Robert entendesse que esperar por um aumento, pensando que mais dinheiro resolveria seus problemas, não era a solução. A solução é fazer o dinheiro trabalhar para você. Robert estava lentamente começando a entender a lição que estava tentando ensinar. Pai Rico perguntou se o Robert ainda tinha paixão por aprender. Quando o Robert disse que sim, ele disse que iria parar de pagá-lo pelo trabalho na loja. Robert ficou confuso. Veio pedir um aumento, mas agora ia trabalhar de graça? Pai Rico disse que se ele quisesse ganhar mais dinheiro, precisaria usar a cabeça e descobrir. Robert e Mike trabalharam de graça por 3 semanas. Um dia, o pai de Mike apareceu e levou os meninos para fora para tomar um sorvete. Aí o pai rico perguntou se eles já tinham aprendido alguma coisa. Eles responderam que não. O pai rico disse-lhes que era melhor se apressarem e começarem a pensar na lição que os aguardava. Para explicar a lição, ele pediu os meninos que olhassem para a senhora Martin e para as pessoas no parque e pensassem se a vida que estão vivendo lhes parece emocionante. Eles trabalharam duro, por pouco dinheiro durante toda a vida, agarrados à ilusão de segurança no emprego e ansiosos por 3 semanas de férias a cada ano e, por fim, uma aposentadoria após os 45 anos de serviço. Pai Rico disse a eles que se esse tipo de vida os entusiasmava, ele estava disposto a oferecer-lhes um aumento de 25 centavos por hora. Seus batimentos cardíacos aceleraram e eles sabiam que o valor era muito para eles, mas ainda assim, eles disseram que não. Vendo a resistência deles, Pai Rico aumentou sua oferta para $1 por hora, depois para $2. Cada vez que ele aumentava sua oferta, o coração de Robert começava a explodir e seu cérebro o pressionava a aceitar a oferta. Ele sabia que $2 por hora faria dele o garoto mais rico do mundo. Ele não conseguia imaginar ganhar tanto dinheiro. Ele quis dizer sim, ele já podia imaginar uma bicicleta nova, uma nova luva de beisebol e a adoração de seus amigos quando ele exibisse o dinheiro. Mas de alguma forma sua boca permaneceu fechada.
Pai Rico estava olhando para os dois garotos que o encaravam de volta, olhos arregalados e cérebros vazios. Ele os estava testando e sabia que havia uma parte de suas emoções que poderia aceitar o acordo. Ele sabia que cada pessoa tem uma parte fraca e carente de sua alma que pode ser comprada, e ele sabia que cada indivíduo também tinha uma parte de sua alma que era resiliente e nunca poderia ser comprada. Era apenas uma questão de qual das partes era mais forte. Então ele fez uma oferta final de $5 por hora. De repente, as expressões dos meninos mudaram. Seus olhares vazios se transformaram em calma. Era como se a tentação desaparecesse naquele momento. Eles sentiram que a parte de sua alma, que era fraca e carente, foi silenciada, e quem assumiu o controle foi a parte que não tinha preço. O pai rico disse que era bom que não tivessem preço. A maioria das pessoas tem preço porque suas vidas eram controladas pelo medo e pela ganância. O medo de ficar sem dinheiro os faz trabalhar duro por um salário, mas assim que eles têm o dinheiro, a ganância os faz pensar em todas as coisas que poderiam comprar, o que os faz precisar de mais dinheiro, o que os faz gastar mais e trabalhar mais. O que o pai rico chamava de corrida de rato. Mike perguntou se havia outra maneira e pai rico disse que sim, mas poucas pessoas sabem disso. Mike queria saber qual era, e pai rico disse que aprenderiam trabalhando com ele de graça. Mike pediu uma pista. O pai rico disse que o primeiro passo é dizer a verdade. Quando questionado sobre qual verdade, ele respondeu que era sobre como eles se sentiam, e eles deveriam confessar para si mesmos, não para os outros. O pai rico expressou dúvidas de que as pessoas que trabalham para ele sejam capazes de confessar sua verdade. Em vez disso, eles sentem medo de não ter dinheiro e respondem emocionalmente em vez de logicamente. Eles não confrontam seus medos e suas emoções acabam por controlar seus cérebros. Eles trabalham para ganhar dinheiro, esperando que isso alivie seu medo, mas isso nunca acontece. O dinheiro governa suas emoções e almas, mas eles se recusam a reconhecer essa verdade. Pai Rico os incentivou a evitar a armadilha, afirmando que ser rico não resolve o problema. E quando lhe perguntaram o porquê, ele apresentou a outra emoção-chave, o desejo. É comum as pessoas desejarem coisas melhores, mais bonitas ou mais excitantes. Muitas vezes trabalham por dinheiro porque acham que isso os fará felizes, mas a felicidade do dinheiro dura pouco. Muitas pessoas ricas são realmente movidas pelo medo, pensando que o dinheiro os fará se sentir seguras. No entanto, acabam tendo medo de perder tudo, o que os deixa ainda mais ansiosos do que quando eram pobres. As emoções, muitas vezes, controlam nossos pensamentos, e o medo pode nos levar a tomar decisões que não resolvem o problema real. Por exemplo, quando alguém tem medo de não ter dinheiro suficiente, pode pensar que conseguir um emprego é a única solução, mas, na realidade, o emprego é apenas uma solução temporária para um problema de longo prazo. É importante aprender a pensar por nós mesmos e não deixar que nossas emoções nos controlam. Pai Rico disse que viu esperança quando os dois meninos concordaram em trabalhar de graça e também deram o primeiro passo quando resistiram às emoções e à tentação de ganhar um salário maior por hora. Eles estavam aprendendo a pensar, apesar de estarem emocionalmente carregados. Ele disse a eles para continuarem trabalhando e quanto mais cedo se esquecessem de precisar de um contra-cheque, mais fácil seria a sua vida adulta. Ele os encorajou a continuar usando seu cérebro trabalhando de graça e logo somente lhes mostraria maneiras de ganhar dinheiro, muito além do que jamais poderia pagar. Eles seriam capazes de ver coisas que os outros não veriam. No momento em que vissem uma oportunidade, eles a veriam pelo resto de suas vidas. Os meninos seguiram o conselho de Pai Rico e logo viram uma oportunidade de criar uma biblioteca onde as crianças pudessem pagar uma taxa de admissão e ler quantos quadrinhos quisessem. Eles contrataram a irmã mais nova de Mike para ser bibliotecária-chefe. Ela cobrava de cada criança centavos pela entrada na biblioteca. Era uma pechincha para as crianças, já que uma história em quadrinhos custava 10 centavos cada, e poderiam ler 5 ou 6 quadrinhos em 2 horas.
Mike e Robert ganharam em média $9 por semana durante um período de 3 meses. Eles pagavam à irmã deles $1 por semana e permitiam que ela lesse os quadrinhos de graça. Eles tiveram que fechar a biblioteca depois de 3 meses por causa de uma briga que aconteceu lá, mas já haviam aprendido como fazer o dinheiro trabalhar para eles, mesmo quando não estavam fisicamente presentes. Eles aprenderam a primeira lição. Ricos não trabalham por dinheiro. Eles estavam prontos para aprender mais e o pai de Mike estava pronto para ensiná-los a lição 2. Por que ensinar a literacia financeira? Quando as pessoas perguntam a Robert por onde começarem a enriquecer, ele dá a mesma resposta que seu pai rico lhe deu. Se você quer ser rico, precisa ser alfabetizado financeiramente. Por exemplo, contabilidade é uma matéria chata e confusa, mas absolutamente crucial para o sucesso financeiro. Para facilitar, o pai rico usou figuras e uma linguagem simples para ensiná-la. E isso prova mais uma vez que, em relação à educação financeira, o nosso sistema educacional é claramente falho. Você por acaso já ouviu falar de alguém que teve aulas de como lidar com a mesada na escola? Ou como economizar o dinheiro do lanche para enriquecer? É claro que não. Nossos sistemas escolares estão programados para ensinar todos os assuntos possíveis e imagináveis, menos sobre questões financeiras. Por isso, a primeira coisa a se saber é a diferença entre ativos e passivos, e é o que o pai rico explicou a Robert e Mike. Ele disse que se você quer ser rico, a única coisa que precisa fazer é comprar ativos, e isso é tudo que você precisa saber para ficar rico. Mas apesar de ser tão simples, é algo que muita gente não entende. Quando o pai rico explicou pela primeira vez, a Robert e Mike pensaram que estava brincando, porque o conceito era muito simples. Como os adultos podem não entender isso? Todos não deveriam ser ricos? O problema é que a maioria das pessoas foi educada de forma diferente, por banqueiros, planejadores financeiros e outros. Então eles precisam desaprender o que acham que sabem, e por isso compram passivos pensando que são ativos. Robert utiliza definições simples para ativos e passivos. Ativo é algo que coloca dinheiro no seu bolso e passivo é algo que tira dinheiro do seu bolso. Parece simples, mas a maioria das pessoas confundem esse conceito. A maioria das pessoas acha que comprar uma casa para morar e um carro 0 quilômetros é um dos maiores ativos que podem adquirir, mas se você paga despesas de IPTU, IPVA, seguro e manutenção todo mês para manter esses bens, eles apenas tiram dinheiro do seu bolso, então por isso eles são um passivo. Ativos de verdade são ações, títulos, fundos de investimento, imóveis que geram renda, um próprio negócio e muitos outros. Mas mais importante que entender a diferença entre as duas colunas de ativo e passivo é saber como uma pessoa rica opera nessas duas colunas. Quando o rico recebe renda, a primeira coisa que ele faz é investir em ativos. Os ativos geram mais renda para ele. Com mais renda, ele investe ainda mais em ativos e assim forma-se um ciclo virtuoso. Já o resto das pessoas, ao receberem um aumento, a primeira coisa que elas fazem é comprar mais passivos, uma TV de plasma, um iPhone ou um carro novo. Elas podem até ter um salário bom e parecerem ricas, mas no fim do dia, elas estão presas em um fluxo de endividamento e de uma única fonte de renda. Se elas perderem o emprego amanhã, elas estão perdidas. Presta atenção nisso, os ricos compram artigos de luxo por último, os pobres compram artigos de luxo primeiro. Por isso, sempre pague a si próprio primeiro e só depois gaste. Nesse ciclo de se pagar e adquirir ativos como a primeira prioridade, você vai gerar uma grande riqueza no longo prazo ou até mesmo no curto prazo se encontrar boas oportunidades. Assim você vai fazer o dinheiro trabalhar para você. Cada real que você põe na coluna de ativos é um real que trabalha para você. Por isso, a segunda lição do Robert é: aprenda a diferença real entre ativos e passivos e faça o dinheiro trabalhar para você.
O autor nos ensina que todos temos uma série de recursos internos que podem nos transformar em empreendedores bem-sucedidos e que isso comumente não ocorre por falta de autoconfiança. Características como ousadia, coragem, audácia, esperteza e persistência, entre outras, não são eficientemente desenvolvidas pelo sistema educativo que temos, e isso prejudica nossa capacidade de avaliar e assumir riscos, administrando-os em cada oportunidade que nos aparece. Por fim, o autor propõe 10 passos importantes a seguir, rumo ao sucesso financeiro. Falaremos sobre cada um desses passos detalhadamente num futuro breve. Olá, esse é mais um vídeo do canal Traça o teu caminho financeiro. Se você realmente gostou desse vídeo, não esqueça de apertar com vontade o botão curtir. E, óbvio, não deixe de se inscrever para receber toda a semana mais vídeos inspiradores. Obrigado de novo pela visualização e a gente se vê em breve. Um abraço.